Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Essa vai ser a nossa aula sobre a primeira fase ou a primeira geração do modernismo no Brasil. Então, a gente já viu modernismo em Portugal, depois a gente passou para o Brasil, a gente viu o pré-modernismo no Brasil, né? Um período de transição aí entre o simbolismo e o modernismo. E agora a gente vai começar a ver o início, então, do modernismo no Brasil, né, na sua primeira fase. O modernismo tem início, o marco inicial, né, do modernismo é a Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu em 1922. E o modernismo vai, e a primeira fase, né, do modernismo vai até ali mais ou menos 1930. Então é sobre essa fase que a gente vai conversar agora. A Semana de Arte Moderna aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, em São Paulo, capital. Tenho aí o cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna e a foto do Teatro Municipal de São Paulo. Foi um evento para apresentar o novo modo de fazer arte. Então, a gente está falando aí, né, de um movimento artístico, cultural, político e social. E nessa Semana de Arte Moderna foram realizadas apresentações de dança, de música, recitações de poema, exposições. Essa primeira fase do modernismo, ela pode ser chamada de período de combate ou de fase heróica. Por que período de combate? Porque existia aí um combate entre as ideias novas que o modernismo está trazendo e ideias mais conservadoras e tradicionais que alguns autores daquele período ainda tentavam manter, né? Tentavam lutar contra o novo. Então existe aí esse combate, né? O novo chegando e tendo que se provar como algo bom, como algo de qualidade, comparando o que eles estão fazendo de novo com o que foi feito antigamente, como se só um dos dois pudesse ser bom, né? E os dois não pudessem conviver ali, né? Então existia esse embate aí, né? Entre o conservador e o inovador. E também é chamada de fase heróica. Por quê? Porque a gente tem aqui de novo a característica do nacionalismo, né? Lembra que a gente já falou sobre isso lá no romantismo, o ano passado? Então, de novo, aqui você tem o herói, a necessidade de valorizar um herói nacional, que agora não é mais o indígena em si, mas o próprio brasileiro, né? Vai ser o herói dessa fase. Então, é uma tentativa aí de valorizar o nacional, de valorizar o que é próprio do nosso povo e do nosso país. Características, então, da primeira fase do modernismo no Brasil: ruptura com os padrões, quebra com o tradicional, liberdade de criação é uma das grandes máximas do modernismo, né? Então, você tem liberdade de criar. Se você quiser escrever com métrica, você pode. Se você quiser escrever sem métrica, você pode. Se você quiser escrever com rima, você pode. Se você quiser escrever sem rima, você pode. Se você quiser fazer crítica social, você faz. Se você não quiser fazer crítica social, você não faz. Percebe? Isso é a liberdade de criação. A gente tem aqui no modernismo razão e emoção mescladas, né? Algumas obras valorizam mais a emoção, outras obras valorizam mais a razão. Então, construção de uma literatura própria do Brasil, resgate das raízes culturais brasileiras, afirmação nacional, um nacionalismo aqui diferente daquele que a gente tinha no romantismo, né? Dessa vez é um nacionalismo crítico, com críticas à realidade brasileira. A gente tem renovação artística, renovação da linguagem, experimentação estética. Nesse slide a gente tem aí um quadro pintado pela Anita Malfatti, que faz parte também do movimento modernista, né, da Semana de Arte Moderna, O Homem Amarelo. A gente pode ver aqui que eu tenho características das vanguardas europeias, como cubismo e expressionismo, né? E ela pega essas ideias, né, que estão aí, na verdade, participando da arte produzida em vários países, né, na Europa e também aqui no Brasil, e ela transforma em algo único, no estilo dela, no estilo Anita Malfatti,
de pintar, né? Então, se a gente pegar um quadro cubista ou um quadro expressionista, a gente vai ver que o quadro da Anita Malfatti é diferente, né? Mescla as duas coisas e tem um estilo próprio. Então, o rosto do homem, o fundo da imagem lembra algumas formas geométricas, né? Você tem aí aquele esfumaçadinho, né, do expressionismo lembrado aí, né? Tem uma alusão a isso, mas não é exatamente um quadro que você diz é expressionista ou nem um quadro que você diz é cubista, né? Então, ela digeriu essas duas informações e produziu algo novo. Outras características da primeira fase do modernismo no Brasil: oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Então, para valorizar a literatura que eles começaram a produzir, ou a arte que eles começaram a produzir, eles precisaram se opor a esse academicismo e principalmente ao parnasianismo, né? Que era arte pela arte, não levava em consideração a realidade. Então, agora eles querem levar a realidade, a cultura do brasileiro em consideração, e ao academicismo, porque eles querem fazer uma linguagem mais simples, eles querem trabalhar com o novo, trabalhar com alusões aí às vanguardas europeias, por exemplo. E os artistas que produziam arte nos períodos anteriores e que ainda eram vivos, criticaram, falaram mal dessa arte que estava sendo produzida. Então, existe essa necessidade aí de ruptura com padrões anteriores, né, do simbolismo, do parnasianismo. É só para ilustrar aqui para vocês, antes da Semana de Arte Moderna, alguns anos antes, a Anita Malfatti fez uma exposição dos quadros dela e vendeu quadros e etc. E o que aconteceu? O Monteiro Lobato, que é conservador, escreveu um artigo falando muito mal das obras dela, falando que a obra dela parecia pintura de loucos no hospício, falando que a obra dela era caricatural. E aí o que aconteceu? Como Monteiro Lobato era muito famoso e muito bem visto, né, desde o início do século, ele é um autor pré-modernista, as pessoas ficaram com medo, muitas pessoas devolveram os quadros e as pessoas ficaram receosas dessa arte nova que estava surgindo. Então, o que aconteceu? Os artistas resolveram se unir. Eles se juntaram e resolveram fazer um evento grande para todos juntos defenderem e inaugurarem as suas obras de música, de pintura, de literatura. E aí é que a gente tem a Semana de Arte Moderna, né? Para romper com os padrões anteriores, para valorizar o novo que está surgindo e para conquistar a sociedade. Então, essa foi a função aí da Semana de Arte Moderna, né? Também temos como características valorização do cotidiano, ironia, sarcasmo, lembrando da crítica social, né, que a gente viu no slide anterior, irreverência e o uso de versos livres e brancos. O que são versos livres e brancos? Versos livres são versos sem métrica, que não possuem todos o mesmo número de sílabas poéticas, né? Cada verso possui um tamanho diferente. Você tem versos grandes, versos curtos, todos dentro do mesmo poema. O que são versos brancos? São versos sem rima. Não tem mais aquela coisa de é obrigatório ter um esquema de rimas. Não, você pode escrever um poema, um texto em versos, sem precisar necessariamente rimar. Você pode usar figuras de linguagem, você pode usar uma linguagem simples e cotidiana, né? Então, esses eram valores modernistas, né? E nem por isso eles eram contra o uso, né? Temos autores modernistas que usaram versos metrificados e versos com rima, né? A gente vai ver isso aí ao longo desse ano. Temos aí o Cartão Postal, que é um quadro da Tarsila do Amaral, que é outra pintora do modernismo, né, da primeira fase do modernismo. Temos aí o estilo, né, dessa pintora. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela no outro slide aí mais para frente. No modernismo no Brasil, primeira fase, a gente vai destacar alguns artistas como Vitor Becheret,
que é um escultor que foi premiado na Europa e que foi elogiado pelo Monteiro Lobato, né? Eu acabei de falar aí que o Monteiro Lobato criticou a Anita Malfatti, mas ele também elogiou o Vitor Becheré. Lembra quando a gente falou de Monteiro Lobato, que a gente falou sobre aquela revisão de valores? Então, o Monteiro Lobato tem isso, né? Ele critica uma coisa, depois ele pensa melhor ou ele elogia outra, ele consegue caminhar muito bem aí por entre concordar e não concordar com alguma coisa, né? E por rever a sua opinião sobre alguma coisa. Então, ele falou muito bem sobre o Vitor Becheré e isso ajudou a valorizar o modernismo, né, no Brasil. Nós temos o grupo dos 5, que são 5 amigos aí muito engajados nesse início do modernismo e na Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Menotti Del Picchia, que são escritores, a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, que são pintoras. Temos o Manuel Bandeira, que também é escritor, que não faz parte do grupo dos 5, né? Temos o Heitor Villa-Lobos, que é músico, e temos o Di Cavalcanti, que é pintor. E também coloquei separado aí porque não faz parte do grupo dos 5. Tudo bem? Em destaque temos aí o quadro A Estudante Russa, de Anita Malfatti, mais ou menos as mesmas características, é o mesmo estilo que eu comentei no Homem Amarelo, lá do slide anterior, né? Expressionismo, cubismo. Vou destacar alguns movimentos e algumas revistas importantes aí na primeira fase do modernismo. O movimento Pau-Brasil foi um manifesto que tinha como objetivo redescobrir o Brasil. Então faz uma brincadeira aí com o descobrimento do Brasil pelos portugueses, né? Agora no modernismo é o nosso momento de redescobrir o Brasil. Então os portugueses elegeram aí o pau-brasil como algo especificamente do Brasil e usaram o nome do pau-brasil para dar nome ao nosso país, né? Que acabou se chamando Brasil, porque era vermelho e Brasil vem de brasa, né? A brasa é vermelha, a brasa do fogo, e o pau-brasil era vermelho, né? Cor de brasa. Então, por isso que o pau-brasil se chama Brasil, e daí veio o nome do nosso país, né? Então, qual que é a ideia do manifesto ou do movimento Pau-Brasil? Redescobrir o Brasil, olhar para as características próprias do nosso país com simplicidade, com irreverência, conhecer novamente o Brasil de uma forma ingênua, né? Voltar à nossa ingenuidade para a gente conseguir olhar para o nosso país de uma forma nova e redescobri-lo. O que é o movimento verde-amarelo ou Escola da Anta? Também é uma forma de valorizar a nossa cultura nacional. Então, eles elegeram a anta como um animal próprio do Brasil, né? Especificamente do Brasil, verde e amarelo aí como as cores da nossa bandeira. Então, uma forma de valorizar o nosso país, a valorizar o que o nosso país tem de próprio, né? Sem considerar somente as interferências europeias que chegam no nosso país. O que é o movimento ou manifesto antropofágico? Antropofagia significa um homem comer outro homem, né? É um aspecto cultural indígena, né, que é próprio também do Brasil, que existia, que era comum entre algumas tribos indígenas, comer o seu inimigo para ficar mais forte, né? Mas aqui a gente não está falando dessa antropofagia nesse sentido denotativo, né? Estamos falando de um sentido figurado. Qual que é a ideia? Não é ignorar completamente o que vem de fora e ver só o que é próprio do Brasil. Não, é receber sim a influência externa, receber sim a influência das vanguardas europeias, das escolas literárias europeias e etc. Mas comer isso daí, digerir e fazer disso algo nosso, né? Então é o que a gente viu que a Anita Malfatti faz lá na obra dela. Então ela recebeu a influência cubista, recebeu a influência expressionista, digeriu isso e transformou em algo novo, em algo próprio do estilo dela, em algo brasileiro. Então, aí a gente tem o modernismo brasileiro. Esse quadro aí da Tarsila do Amaral chama Abaporu. O que é Abaporu? Significa antropofágico em Tupi-Guarani.
né, Abaporu. Então, qual que é a ideia desse quadro? É representar aí esse movimento antropofágico. Vejam que a gente tem as cores da nossa bandeira, né? Azul, verde, amarelo. Veja que a gente tem uma criatura diferente, né? Que lembra aí um homem selvagem, porque ele não está usando roupas, porque ele está aí num ambiente campestre, né, da natureza, e ele tem misturas, né, misturas de tamanhos, misturas de formas. Vejam que representa a mistura brasileira, né, a mistura de povos, a mistura de ideias. É isso. Então, nesse período da primeira fase do modernismo, nós temos as revistas Claxon e a revista de Antropofagia, que trabalham então com esses temas, né, de valorização do que é nacional e de digerir as influências europeias e transformar em algo novo e em algo nosso, né? Então, destaque para essas duas revistas. Esse é o finalzinho, então, da nossa primeira parte. Fiquem atentos aí à segunda parte dessa videoaula, em que eu vou trazer alguns trechinhos de literatura desse período e comentar com vocês para a gente observar essas características que a gente viu aqui, né? Mas dentro do texto literário. Até a segunda parte, então. Beijinho!